Vamos concluir a nossa segunda aula sobre TCC? Vem comigo. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa segunda aula da playlist sobre TCC e nessa aula nós vamos dividi-la em duas partes. Na primeira parte nós vamos falar algumas generalidades sobre como nós conduzimos a revisão dos textos científicos que nós filtramos na aula passada. E na segunda etapa a gente vai dar uma olhadinha na plataforma específica do fastformat.com.br para a gente saber como podemos escrever um texto científico utilizando uma plataforma que foi construída especificamente para a escrita de textos científicos. O fastformat.com.br é uma plataforma baseada em LaTeX, que é uma linguagem de escrita científica muito utilizada em ciências exatas, mas pouco conhecida no mundo das ciências biológicas ou das ciências da saúde. Então a gente vai ter a possibilidade de trabalhar com ela, mas ao invés de fazer como os nossos colegas das ciências exatas, a gente não vai programar dentro do texto que a gente está digitando, como acontece num editor LaTeX convencional. A gente vai estar utilizando uma plataforma gráfica que facilita a vida da gente que não é programador, ok? Essa plataforma gráfica é o fastformat.com.br, que é uma plataforma desenvolvida por brasileiros nordestinos e da qual eu gosto muito e recomendo para que vocês que estejam escrevendo o seu TCC sejam inclusive assinantes, né? Por um valor bem pequenininho é possível ter a possibilidade de utilizar todos os recursos que a linguagem de marcação LaTeX nos proporciona. Então, bora lá! Eu convido vocês agora, nesse momento, a entrar junto comigo no site do fastformat.com.br. Digitem assim no navegador de vocês, fastformat.com.br. Você pode digitar também .co, que vai dar no mesmo lugar, tá? Eu vou fazer aqui o .com.br. Tá aí o site. Você vai ter que, no primeiro acesso, criar a sua conta. Eu já tenho conta aqui, eu utilizo minha conta do Google. Eu vou entrar direto, então você vai ter essa etapa inicial para fazer o teu login, ok? Eu tenho vários artigos científicos aqui, como vocês podem notar, tá? A gente pode pular as propagandas iniciais do site. Eu quero mostrar para vocês esse TCC especificamente que eu criei. Mais tarde eu vou explicar em detalhes como a gente cria um novo TCC. Mas agora, basicamente, eu só quero mostrar algumas generalidades do que a gente fez ao escrever o nosso TCC, ok? Então, eu vou finalizar aqui as demonstrações do primeiro acesso e ele já me posiciona aqui no texto que nós escrevemos. Então, na altura desse vídeo, eu já tomei o cuidado de ler os meus artigos, eu classifiquei eles e eu fiz o resumo de cada texto e depois do meu raciocínio a gente escreveu as nossas discussões sobre esses textos e tiramos algumas conclusões. Então o meu TCC já está pronto na altura que eu gravei esse vídeo. O que eu gostaria que vocês fizessem comigo é acompanhar o raciocínio que eu utilizei em cada etapa. Então, vamos rapidamente dar uma olhadinha no nosso diagrama Prisma. Nessa parte central da plataforma do FastFormat é onde eu escrevo o meu texto. Do lado direito é onde eu vejo o resultado da compilação do LaTeX, que é um texto em PDF, que no navegador ainda está em baixa resolução. Quando você baixa esse PDF, você vai ter um texto em altíssima resolução. E o LaTeX é uma linguagem que foi utilizada para escrita de textos que vão ser impressos. Do lado esquerdo, eu tenho um conjunto de menus que eu posso acessar para fazer a configuração ou escrever algumas partes específicas do meu TCC, como, por exemplo, a capa, os autores, as siglas. A gente vai olhar isso com calma na segunda etapa do vídeo. Mas agora eu só quero chamar a atenção de vocês para o diagrama Prisma. Então, esse diagrama Prisma, aqui ele vai estar ainda dentro do navegador num formato de baixa resolução. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o diagrama Prisma nessa etapa, apenas para a gente discutir as partes genéricas do que foi feito no TCC até aqui. Então, vocês se lembram,
O diagrama Prisma, ele é um diagrama que foi desenvolvido para revisão sistemática. A gente costuma utilizar em revisões integrativas e nada impede que você utilize em revisões narrativas. Ele é um diagrama que ajuda a explicar visualmente para o nosso leitor como foi o processo de seleção dos artigos científicos. Então observem aqui como que nós temos 3 etapas aqui no diagrama. Uma etapa de identificação desses artigos, que é o que a gente fez no vídeo passado. Nós temos uma etapa de triagem, que é o que eu vou explicar agora para vocês, como que nós fizemos a partir do final do vídeo passado até a conclusão do TCC, e daí os textos finais que foram incluídos no nosso trabalho. Então, quando nós finalizamos o vídeo passado, nós estávamos com 76 artigos selecionados. Observem que a gente não começou com esse número, a gente começou com um número maior de artigos. O número total de artigos veio de 5 bases de dados e é a soma de 163 da Medline, 12 que vieram do Lilacs, 7 da BBO, 2 do WPRIM e 1 do IBEX. Desse conjunto total de artigos, nós removemos 109 artigos, como nós fizemos a eliminação de 102 que foram tornados inelegíveis pela filtragem que vocês viram a gente fazer na aula passada, tá? E depois de filtrados, ainda dentro desses 109 que foram eliminados, nós encontramos 7 ali que estavam duplicados. Então, 102 foram eliminados lá pela BV Saúde, pelos filtros que a gente colocou automaticamente para eliminar os textos que não faziam ou que não eram de interesse da gente, pelo recurso de filtragem, que é um recurso automático de eliminação, e depois, lendo esses textos que sobraram, 7 deles estavam duplicados. A gente fez isso lendo os títulos. Então, no final, nós removemos 109 trabalhos da nossa amostra original. Sobraram 76 artigos. Agora nós entramos na fase de triagem desses artigos. Esses 76 artigos, nós passamos a ler os títulos. Então, observe aqui no asterisco que nós anotamos aqui embaixo que foram excluídos os textos pela leitura dos títulos. Então, ao lermos os títulos desses trabalhos, a gente identificou alguns que não pareciam ser de interesse. Então, a gente nem continua a leitura. Foram quantos artigos? 21 nessa etapa. Então, nós eliminamos 21 artigos e dos 76 originais, nós passamos a ter 55 artigos na etapa seguinte. Essa etapa seguinte de triagem, a gente passou a observar que precisávamos remover mais 9 artigos. Por quê? Olha lá os 2 asteriscos aqui embaixo. Eram artigos que a gente tentou acessar o texto completo deles e nós não conseguimos por alguma razão. Ou eles eram pagos e a gente, como metodologia específica desse artigo, preferiu não comprá-los, tá? Às vezes você está fazendo TCC em uma universidade que tem acesso a eles, ok? No nosso caso, nós não tínhamos acesso, então nós simplesmente eliminamos, ou porque o link estava quebrado, ou porque de alguma forma ele não pôde ser acessado pela minha instituição de ensino, ou porque eu tomei a decisão deliberada de não pagar por esses artigos. A gente não usa artigos pirata, então a gente elimina eles nesse caso. Tá? Foram 9 nessa etapa. Passamos então a ter elegíveis 46 artigos. Ao ler esses artigos na íntegra, nós encontramos um que era uma carta do editor, que a gente não julgou conveniente manter, e havia um outro que também era parecido com uma carta do editor e que só fazia menção a um texto de forma indireta que a gente já tinha na base. Então, essas foram as razões para eliminar mais 2 artigos nessa etapa. Sobraram então, que foram incluídos na nossa amostra final, 44 artigos. Então vocês percebem como o diagrama Prisma é um diagrama poderoso para a gente poder fazer a demonstração para o nosso leitor de qual foi o nosso processo de triagem desses artigos. Então a gente começou com mais de 100 artigos, a amostra inicial tinha 76 e ela foi sendo filtrada, triada até chegar em 44 nesse caso. Então agora nós temos uma amostra de 44 artigos que fazem parte do conjunto de textos que serão estudados na nossa revisão
integrativa. Isso poderia ser utilizado também numa revisão narrativa, embora a revisão narrativa seja um pouco menos exigente, um pouco menos restrita em relação à sua seleção de artigos. Em geral, uma revisão narrativa, ela é quase que um texto de opinião, em que o autor acaba selecionando alguns artigos que fazem sentido para aquela discussão que ele pretende levantar hipóteses sobre ela. Numa revisão integrativa, eu já posso tirar algumas conclusões baseado no algoritmo de pesquisa, que começou lá com aqueles descritores que a gente viu na aula passada, passou pela seleção dos operadores lógicos que uniram esses descritores ou palavras-chave dentro de um algoritmo de pesquisa que depois, colocado numa plataforma que no caso da gente foi a BV Saúde, passou por uma filtragem inicial e no final das contas eu descrevi nesse diagrama prisma aqui qual foi o conjunto de processos que eu tomei, de passos, para eliminar alguns artigos que não faziam sentido estudar até eu chegar na minha amostra final. A minha amostra final, nesse caso, tem 44 artigos. Eles são o resultado da minha busca. Então, no nosso TCC de revisão integrativa, nós vamos ter um capítulo de resultados, que basicamente é uma tabela que indica quais são os 44 artigos que fazem parte da amostra que será estudada. Em outros modelos de artigos científicos, a gente tem, por exemplo, ratinhos de laboratório, que são a nossa amostra. A gente pode ter também documentos em textos de revisão documental. No nosso caso de revisão integrativa, a nossa amostra não são pessoas, não são conjuntos de dados que foram selecionados de alguma forma. O nosso conjunto amostral é um conjunto de textos, nesse caso, os 44 textos da revisão integrativa. Faz parte de uma revisão integrativa unir textos de várias categorias de estudo. Se você está fazendo uma revisão sistemática, normalmente você vai querer escolher textos de um tipo específico só de estudo, para poder fazer a meta-análise, que é uma análise estatística em cima das estatísticas que já foram feitas primariamente em cada um dos artigos. No nosso caso, é uma revisão integrativa. Nas revisões integrativas, a gente gosta de ter artigos de todo tipo. Pode ser revisão sistemática, pode ser estudo de coorte, prospectivo, retrospectivo, estudos de intervenção, estudos qualitativos, quali-quanti, quantitativos, enfim, inclusive artigos de revisão também, ou até revisão sistemática. Depende muito do foco que a gente quer tomar. Então aqui a gente está procurando ser bastante amplo e dentro desses 44 artigos a gente selecionou artigos de todo tipo de metodologia científica, ok? A gente vai ter uma ideia melhor na sequência. O que eu fiz como parte geral de comentário é que eu selecionei esses artigos conforme a relevância científica que eles têm dentro da pirâmide de evidências. A gente vai ver mais detalhes em seguida. Eu também pedi para o ChatGPT como que ele classificaria esses artigos. Eu não gostei muito do resultado que o ChatGPT me devolveu, mas eu deixei ele anotado de qualquer forma, tá? Mas a classificação que eu utilizo aqui no texto foi que eu mesmo fiz lendo os artigos, identificando o tipo de estudo e dentro do tipo de estudo classificando como ele funciona na pirâmide de evidências. E aí eu criei uma hierarquia dos textos mais relevantes para os menos relevantes. A gente vai ver isso em detalhes na sequência. Ao mesmo tempo, usando a plataforma da BV Saúde, eu procurei fazer uma classificação por relevância. A BV Saúde, ela classifica como o Google, vamos dizer assim. Quando você digita algumas palavras no Google, ele te devolve primeiro os sites mais relevantes, de acordo com as palavras que você pesquisou. Uma forma de classificar a relevância é a quantidade de palavras que você pediu que existem dentro daquele texto, ou a quantidade de citações que ele teve por outros autores quando você está usando o Google Acadêmico. No caso da BV Saúde, ela tem um algoritmo que me devolveu uma ordem de relevância e eu tabelei isso também para trazer para vocês no nosso trabalho. A gente vai ver na sequência. Antes de passar para a próxima etapa, eu quero lembrar vocês o seguinte: a gente tem uma ferramenta que facilita o trabalho de vocês para construir o diagrama Prisma. Ela chama appdiagrams.net. Eu vou pedir para a gente entrar nela agora. Vamos juntos lá no navegador e vocês podem digitar aqui appdiagrams.net. Eu já estou dentro dele, você vai ter que fazer o cadastro, logar, é uma ferramenta gratuita, ok?
E se você subir o PDF do diagrama Prisma, que nós temos de exemplo, que está o download na descrição, o link de download está na descrição do vídeo, você vai fazer o seguinte aqui, ó. Você vai em File, Open From, você vai buscar dentro do teu device, que seria o teu computador, onde você baixou o arquivo. Ele vai abrir aqui a pasta padrão do teu sistema, você busca o teu arquivo. Eu tenho aqui ele diagramas Prisma em português PDF, eu vou clicar nele e pedir para abrir. Então ele acabou de trazer o diagrama aqui dentro. Então aqui dentro você tem condições de fazer a edição desse texto, por exemplo, e adaptar para o teu próprio TCC, ok? Então esse é o presente que nós estamos dando para vocês. Vocês podem fazer uso dessa ferramenta. Quando você terminar de editar o teu arquivo, você pode também salvar esse arquivo que você editou no teu computador. Então, aqui você pode escolher o tipo de arquivo, pode ser uma imagem, pode ser HTML, você pode salvar como um PNG, tá? E salvar, por exemplo, aqui no device, tá? Você pode escolher outros caminhos, pode ser o teu Google Drive, pode ser no Dropbox, pode ser no OneDrive, no GitHub, no GitLab, ou pode fazer o download desse arquivo, ok? Então eu espero que seja suficiente para vocês darem início ao trabalho de vocês. Vamos para a próxima etapa agora. Voltando aqui para o fastformat.co ou fastformat.com.br, eu quero mostrar para vocês um raciocínio que eu tive ao construir a minha discussão. Eu utilizei uma estratégia que foi a seguinte: eu adaptei uma pirâmide de evidências, que ela vai da base dos textos menos relevantes até o topo, os textos mais relevantes. Existem várias formas de você construir uma pirâmide de evidências. Eu fiz uma adaptação para minha necessidade específica baseado no conjunto de textos que eu tinha. Eu tinha 44 textos e a pirâmide de evidências que eu utilizei é essa que vocês estão vendo aqui, dentro do Fast Format. O topo da pirâmide foi integrada pelos textos de revisão sistemática que eu encontrei dentro daquele hall de 44 artigos científicos. Depois, nós tivemos alguns textos de revisão integrativa e revisão de escopo, que eu classifiquei no nível 2. Mais tarde, alguns de ensaio clínico randomizado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou classificando o tipo de metodologia de cada artigo. E eu estou categorizando eles de uma forma que eu posso discutir dos mais relevantes até os menos relevantes. E eu vou fazendo isso até os textos de revisão narrativa que eu considerei, nesse caso, os textos menos relevantes, porque eles são mais artigos de opinião. Então, a opinião de especialistas ela é relevante, sim, ela serve principalmente para a gente levantar hipóteses e essas hipóteses serem testadas nos níveis da pirâmide de evidências mais acima. Então, naturalmente, eu indico que a fonte desse diagrama aqui sou eu mesmo, né, o autor, porque eu adaptei uma pirâmide de evidências para minha necessidade. Eu poderia utilizar a pirâmide de evidências de qualquer outro autor, mas aqui eu construí uma específica para atender o rol de textos que eu tinha. Tá? Vocês podem verificar também que eu fiz uma tabela. Em seguida, procurei usar a mesma chave de cores na tabela. Então, a gente teve 5 textos dos 44 que nós encontramos, que fazem parte do rol que é a amostra do nosso estudo. 5 deles eram revisões sistemáticas. Revisões sistemáticas estão no topo da pirâmide de evidências. Então, nessa tabela eu estou indicando aqui o quantitativo de cada tipo de texto que foi classificado respectivamente na sua categoria da pirâmide de evidências. Tivemos uma revisão de escopo, um ensaio clínico randomizado, um estudo retrospectivo, 5 estudos transversais, 3 estudos observacionais, uma tese de doutorado. Tradicionalmente, teses de doutorado, dissertações de mestrado e TCCs de graduação, a gente classifica como literatura cinza. Mas para simplificar, no diagrama Prisma a gente construiu só o bloco central, ok? Eu acabei adaptando a pirâmide de evidências para resolver essa questão e você vê que a tese de doutorado ela ficou num nível de evidência um pouco menor. Por quê? Porque as teses de doutorado, dissertações de mestrado e TCCs de graduação, eles não passaram por revisão de pares, então a gente costuma categorizar eles num nível inferior de evidência. Aqui é essa forma transparente que eu encontrei de mostrar para vocês. Se eu estivesse usando o diagrama Prisma
bem tradicional, utilizado em revisões sistemáticas, eu construiria pelo menos a coluna da direita para indicar que um texto pelo menos veio de literatura cinza, ok? Aqui a gente está simplificando bastante o processo. Eu também criei um diagrama em pizza para mostrar para vocês, ou para o nosso leitor, a quantidade de textos que eram mais relevantes e a quantidade graficamente de textos que eram menos relevantes. A imensa maioria no meu conjunto de dados era de textos menos relevantes. 61% deles, ou 27 artigos, eram artigos que a gente considerou aqui outros, né? Mas que incluem, vocês lembram, os textos de revisão narrativa. Tese de doutorado, então. Aliás, uma coisa importante. Eu poderia colocar aqui revisão narrativa, como vocês viram na tabela, mas eu tenho revisão narrativa e outros, tá? Que é esse 18 mais 9 que dão os 27 artigos. Existiam textos que eu não consegui categorizar. Eu não sabia dizer, lendo eles, se eles eram de um tipo ou de outro. Então, as narrativas eu coloquei para o final e outros eu somei com as narrativas. Foi a estratégia que eu utilizei aqui. A imensa maioria dos textos, então, ficou na base da pirâmide. Eu vou fazer, na sequência, uma discussão por grupos de texto. A tese de doutorado não está indicada no gráfico, mas é essa fatia menor aqui. Era um texto só de tese de doutorado. Então, a estratégia que eu utilizei para a discussão foi reunir os 5 textos, por exemplo, de revisão sistemática e entender qual foi a conclusão que esses autores chegaram. Depois eu fiz isso para cada outra categoria até chegar no final aqui. Então vocês vão ver que no nosso texto, vocês podem baixar o texto final da nossa revisão integrativa, vocês podem perceber que a minha discussão é feita em etapas. E a etapa básica é eu fazer passo a passo do mais relevante ao menos relevante. E no final a gente faz uma compilação de tudo. E aí a gente passa para a próxima etapa. Então, na etapa de discussão do nosso trabalho, a gente teve o cuidado de reunir tudo que eram os usos possíveis da inteligência artificial, porque isso era um dos nossos objetivos-chave, né? E o conjunto que a gente conseguiu extrair dos textos foi aplicação em diagnóstico e planejamento de tratamento, radiologia odontológica, odontologia forense, prótese dental, preservação de tratamentos, educação e treinamento, e publicações científicas e pesquisa. Então esse foi o conjunto de aplicações que nós encontramos da inteligência artificial na odontologia, naquela amostra de 44 resumos que compõem o total de estudos pesquisados pelo nosso trabalho, né, pela nossa revisão. Nós fizemos uma tabela também sobre os impactos que nós encontramos do uso da inteligência artificial na odontologia. Lembra, isso era também um dos nossos objetivos. Nós estamos aqui seguindo os objetivos e extraindo estes impactos, tá? A melhoria da inteligência artificial na odontologia, a personalização do tratamento, a eficiência operacional, a melhoria da educação odontológica e o desenvolvimento de novas pesquisas. Agora, nós também construímos uma tabela com os desafios e perspectivas que nós extraímos desses mesmos 44 textos que são a amostra, o conjunto de amostra final do nosso texto. Os desafios e perspectivas encontradas foram a necessidade de grandes conjuntos de dados, as questões éticas e legais, a integração com a prática clínica, a precisão e confiabilidade, questões de aceitação e adaptação e o desenvolvimento contínuo de tecnologias. Veja que a fonte dessa tabela é o autor. Agora, a gente parte para a análise crítica da amostra final. Eu criei uma tabela no apêndice A, então a gente fez um apêndice, eu numerei ela como tabela 8, tá? Do conjunto de tabelas do texto, e aí a gente dividiu, como vocês viram antes, em revisões sistemáticas. Eu uni revisão de escopo, ensaio clínico randomizado e estudo retrospectivo numa só categoria, os estudos transversais numa terceira categoria, estudos observacionais, a tese de doutorado, que foi uma só, e as revisões narrativas e outros tipos de trabalho. E baseado nessas categorias, a gente fez a discussão seguinte do nosso trabalho, que para
para os fins desse nosso vídeo, não faz sentido eu ficar lendo aqui para vocês, mas vocês podem baixar o texto original do nosso TCC e entender como foi feita essa discussão passo a passo. Tá? Uma forma que você tem para te ajudar bastante em relação ao uso do ChatGPT como apoio para a escrita do teu texto é você fazer um arquivo zipado desse seu conjunto de artigos, no nosso caso 44, e jogar isso no ChatGPT 4, tá? Que ele aceita arquivos em anexo. E você pode pedir para o ChatGPT fazer uma avaliação das conclusões que ele tiraria desses textos para te ajudar como um insight do que vem por ali. Então a gente acabou fazendo isso também como auxílio, e só que quando eu pedi para ele, por exemplo, fazer a classificação dos artigos conforme o nível de similaridade que eles tinham, a gente infelizmente não chegou num resultado que me pareceu satisfatório. Por isso que eu acabei escolhendo um outro método de classificação que não foi o do ChatGPT. Mas de qualquer forma, a gente recomenda que você experimente fazer. Basta subir esses arquivos no ChatGPT e pedir para ele, olha, classifique esses artigos conforme a similaridade. Mas eu não gostei, infelizmente, do resultado que veio. A forma como você vai classificar os seus textos, ela vai depender muito dos teus objetivos. No nosso caso aqui, pode servir como um insight para você. A gente resolveu classificar conforme o nível de evidência pela pirâmide de evidências, classificando o tipo de método de cada artigo. Você poderia utilizar, por exemplo, o nível de evidência baseado no qualis da revista da origem desse texto científico. Então você poderia criar uma tabela com os textos de maior qualis indo para os textos de menor qualis. É uma forma de classificar. Você poderia também classificar conforme a quantidade de informação que você está buscando que foi possível extrair de cada texto. Textos com mais informações poderiam ser para você mais relevantes. Textos com um conjunto menor de informações seriam menos relevantes. Mas a forma de fazer a classificação, ela vai variar de acordo com a tua necessidade e dependendo dos teus objetivos de pesquisa. Eu vou, nessa primeira etapa, que a gente discutiu as generalidades do texto, a gente vai encerrar e vamos partir para a etapa seguinte, em que eu quero mostrar para vocês como a gente faz a construção de um TCC do zero dentro da plataforma do fastformat.co ou fastformat.com.br. Então vamos para a segunda etapa do vídeo, que a gente vai dar uma pincelada geral na plataforma do fastformat.co ou fastformat.com.br. Eu convido vocês para me seguirem aqui no navegador. Vamos digitar aqui fastformat.co. Vocês vão entrar nessa página de abertura do Fast Format. Tá? Você pode acessar o mesmo site por fastformat.com.br. Se você preferir, você pode fazer um cadastro gratuito da conta e utilizar ele para efeitos de uso desse vídeo, para treinar e verificar se ele realmente faz sentido para a construção do teu TCC. Eu recomendo fortemente que você utilize uma plataforma baseada em LaTeX, ou você escreva em LaTeX mesmo, mas é que o LaTeX é uma linguagem de programação de marcação de texto que tem uma curva de aprendizagem um pouco árdua para o pessoal das ciências biológicas e ciências da saúde. Para mim, que também tem formação em ciência da computação, é bastante tranquilo. Eu escrevo meus textos programando ele em LaTeX. Mas para vocês, a gente recomenda essa plataforma brasileira, inclusive nordestina, de escrita de textos científicos, que é o Fast Format, que ele tem como base o LaTeX, mas ele não vai utilizar código, ele vai utilizar uma plataforma WYSIWYG, que é aquela que a gente diz assim em informática, what you see is what you get, ou seja, aquilo que você vê, aquilo que você obtém, aquilo que você tem. Então é como se você estivesse escrevendo no Google Docs, tá? Ou no Word, no teu computador, só que ele está estruturando o seu texto em seções específicas e construindo isso dentro da norma que você precisa. Você vai procurar uma norma qualquer, às vezes a tua universidade já tem um modelo dentro da plataforma do Fast Format. Se não tiver, é possível pedir para as equipes do Fast Format construírem um modelo para você. Mas, em geral,
acho que quase todas as universidades brasileiras têm modelo já dentro da plataforma, assim como revistas renomadas. Você pode, por exemplo, pedir para ele escrever o seu texto de TCC na norma de uma revista brasileira de odontologia, ou revista brasileira de enfermagem, revista gaúcha de enfermagem, enfim. Escolher um periódico famoso que tenha um modelo já previsto. A Science, a Nature tem modelos aqui dentro, ok? Se não houver, como eu falei para vocês, é possível mandar um e-mail para a equipe e eles constroem um modelo para você. Vamos juntos, então, entrarmos no site do fastformat.co. Você vai ter que ter feito o teu cadastro, né? A gente aqui já tem conta, então eu vou entrar automaticamente na minha conta, tá? Só que aqui vocês já viram na parte anterior do vídeo que a gente criou já um texto completo aqui de aplicações da inteligência artificial da odontologia. Eu vou criar um texto do zero aqui para vocês. Eu vou pedir para vocês irem aqui em novo documento, então a gente vai clicar em novo documento. Você vê que já aparecem aqui teses nas normas da ABNT. Eu poderia escrever, por exemplo, aqui USP e buscar se existe algum modelo da USP. Existe aqui um template oficial de trabalho de TCC do MBA da USP, da Exalc. Existe um aqui também, modelo de TCC da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica, a Poli-USP. Existe um modelo de TCC da Universidade de São Paulo, USP. Então, se você for um aluno da USP, converse com o teu orientador e verifique qual é o modelo que ele está utilizando. Eu utilizaria provavelmente esse aqui mais genérico. Agora, se a sua universidade não tem um modelo específico, deixa eu digitar então TCC. Então aqui um modelo de TCC, TCC ABNT, vamos ver o que vem. Olha aqui, ó, trabalho acadêmico nas normas da ABNT, TCC, monografia, dissertação e tese. Ele já tinha vindo na página inicial, né, porque é um dos modelos mais acessados. Então eu poderia clicar aqui, ó. Esse aqui é um modelo canônico, tá, de TCC. Eu vou clicar aqui e vou pedir para ele criar o documento. Observe que ele está respeitando várias normas específicas da ABNT, ó. A NBR 6023/2018, tá? Olha que interessante. Eu vou criar um documento aqui, novo. E ele já está atualizado com a última norma. Se você é um pouco mais antigo, você lembra que uma referência bibliográfica nas normas da ABNT, entre parênteses no final de um parágrafo, era comumente escrita como o nome do autor em maiúscula. Isso já mudou, tá? Agora é só a primeira letra maiúscula. E o modelo do ChatGPT, ele utiliza a norma da ABNT, a última norma da ABNT, a ABNTech, já atualizada com a última versão. Então observe que ele já te devolve aqui na parte central um texto padrão do TCC. Eu posso fazer da minha lista à esquerda de menus um checklist. Vamos lá para clicar em capa e folha de rosto. Tá? Aqui ele pede o título do documento, então eu vou escrever aqui simplesmente meu título. Você escreve o título do teu TCC, tá? Se tiver um subtítulo, você escreve, poderia ser tipo revisão integrativa, tá? Eu vou escrever aqui subtítulo, o nome da sua instituição, vamos supor que fosse USP, tá? Universidade de São Paulo. Ou simplesmente eu vou deixar aqui o nome da universidade. O centro de estudo, por exemplo, Centro de Ciências da Saúde, você pode deixar em branco se a sua universidade não tiver um centro, um instituto e um departamento. Tá? O que você não sabe, deixa em branco. O curso, no meu caso específico, é o curso de odontologia. O local da cidade, né? Nós estamos falando aqui de Foz do Iguaçu, terra das cataratas. Não deixe de conhecer se você não conhece, nossa cidade é muito bonita. A data da defesa do seu TCC. No momento que a gente grava esse vídeo, o ano é de 2024. Normalmente TCCs não tem volume. Aqui vai o nome do seu orientador, então o nome do orientador, eu vou escrever só orientador, né? O co-orientador, se você tiver. Se você não tiver um co-orientador, deixe em branco, tá? O tipo de trabalho, você vai escrever aqui, trabalho de
conclusão de curso, é um TCC. Tá? E aqui você vai verificar com o teu orientador o que é melhor. Eu vou criar aqui um exemplo prático para vocês, o tipo de trabalho. Ó. Trabalho de conclusão de curso apresentado vamos substituir isso aqui, ao curso de odontologia como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de... Você poderia escrever aqui bacharel em odontologia, ou como a gente costuma escrever nas disciplinas de graduação, o título de cirurgião dentista, ou você pode escrever cirurgiã dentista, né? Depende do teu gênero. E aqui, por enquanto, não adianta você querer escolher o logotipo. Bom, se você tiver um logotipo da tua instituição, é aqui que você insere a imagem dele, tá? A capa personalizada pode ser que a sua instituição tenha um arquivo específico, tem que conversar com o teu orientador. A folha de rosto personalizada também pode ser, aí é teu orientador que vai dizer. Aqui a gente vai deixar tudo no padrão. A ficha catalográfica é uma ficha construída pelo bibliotecário da tua universidade depois que você defende para a banca o teu TCC. Ela vai ser fichada e a tua universidade fornece o fichamento, você vai escanear isso em PDF e vai subir esse arquivo com a assinatura da banca, com a aprovação que você tem, que é o caso da folha de aprovação também. Então a ficha catalográfica é a biblioteca que vai te fornecer, a folha de aprovação é a banca que vai te fornecer. Você assina isso no dia da tua defesa de dissertação, de tese, de tese de doutorado, dissertação de mestrado ou a defesa da banca de TCC. Aqui a gente não vai subir nenhum arquivo, vai deixar tudo no padrão. Tá? Pode fechar essa guia. Então você percebe aqui que ele está compilando do lado direito aqui o PDF que você vai poder baixar na sequência. Para baixar o PDF é só você clicar nesse link aqui do PDF, você vai baixar o documento. Se você estiver usando a versão gratuita, tem um limite de versões que você pode baixar, então não baixa a qualquer tempo não, tá? Ele vai baixar com uma marca d'água também. Então você vai precisar pagar uma anuidade para poder baixar ele sem marca d'água. A gente recomenda fortemente que você assine a plataforma do Fast Format. Nós não somos remunerados de forma alguma para indicar a plataforma. A gente utiliza no nosso dia a dia, a gente é assinante, a gente recomenda para os nossos alunos. Então você percebe que o que eu escrevi ali veio para essa capa do teu trabalho. Poderia vir a instituição, o logo da instituição também, se eu tivesse subido um arquivo. Então isso aqui já está na norma na norma da ABNT. A distância que tem entre o nome do autor e o título do trabalho está tudo na norma. As margens, a fonte, eu não precisei selecionar nem a fonte. Eu estou usando a fonte que é a regra da ABNT. Isso o Fast Format já me traz automaticamente. Você vê que eu tenho uma folha de rosto aqui. Ele colocou o nome do autor nessa altura e o título com subtítulo, né? Aqui aquela frase que nós escrevemos, né, já personalizada, a data e a cidade de onde você está escrevendo o seu TCC. Nós temos aqui na sequência a dedicatória. A gente não escreveu uma dedicatória ainda. Deixa só colocar para vocês no nosso checklist, a gente estava lá em capa e folha de rosto. Vamos clicar em autores, porque às vezes você tem mais de um autor fazendo o trabalho. No caso aqui já vem o autor padrão que fez o login na plataforma. Eu poderia adicionar um outro autor, né? Então outro autor, outro e-mail, @email.com. Você tem que ter um e-mail, né? É obrigatório ter um e-mail, ou .com.br. Esse autor que você está adicionando pode ser o autor de correspondência. Se for você clica no teu nome como autor de correspondência, tá? Se for orientador, você vai ter que marcar como orientador. Em geral, eu não acrescento o nome do orientador aqui, tá? Eu acrescento ele em outro local, mas deixe aqui o autor de correspondência. Salve, o que você vai ter? Opa, não ficou certo aqui, tem que ser o BR, tá? Então agora ele salvou. Eu tenho dois autores aqui. Então você observa que lá na capa, agora eu tenho o nome do autor e o outro autor, que eu criei aqui. Tá? O orientador, como eu falei para vocês, a gente escreveu lá na capa. Tá? Eu não coloquei aqui na lista de autores. Normalmente a gente não acrescenta o nome do orientador entre os autores. Ele fica lá na capa como orientador. Tá? Orientador e co-orientador.
Você vai ter em seguida a lista de siglas. Eu posso criar uma sigla nova, vamos supor aqui ABNT, tá? E vou descrever aqui Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? E daí, se eu salvar, eu tenho agora uma sigla do meu documento. Eu posso clicar para encontrar siglas no documento. Aqui eu ainda estou com o documento padrão, né? Ele vai encontrar algumas siglas que estão nesse exemplo. Vamos clicar aqui para ver o que acontece. Ele não encontrou nenhuma sigla aqui no documento. Enfim, se você tiver escrito já o teu documento e quiser voltar depois para a lista de siglas e pedir para ele fazer uma pesquisa automática, por exemplo, Organização Mundial de Saúde, OMS, Conselho Federal de Odontologia, CFO, ele vai encontrar esse tipo de escrita que você fez dentro do documento automaticamente. Se não encontrar, ou se ele errar na hora das que ele encontrou, você pode apagar aqui ou editar, né, o texto. Então você edita e corrige, ou você apaga a lista de siglas que você criou. Ok? Eu vou deixar essa aqui como exemplo, só para mostrar para vocês que ele está criando no nosso documento uma lista de siglas. Vamos dar uma olhadinha aqui para frente. Tem a lista de tabelas, a lista de siglas e abreviaturas. Então aqui eu tenho a ABNT, que foi a lista que eu criei. Observe que na medida que eu criei uma sigla, ele também criou aqui para mim um resumo. Opa, o resumo está mais para cá. Então vamos lá eu quero o índice, né? Eu tenho aqui uma lista de tabelas que ele está pegando do exemplo padrão. Olha aqui o meu sumário, tá? Se eu observar aqui, tem a introdução, a estrutura, a lista de siglas não aparece aqui porque ela não está na norma da ABNT. Tá? Ele criou a lista de siglas, mas ele não introduziu ela no sumário. Olha que interessante, você não precisava saber isso de cor, né? Então ele começa a dar introdução no sumário. A lista de siglas aparece antes e ela não aparece indicada no sumário. Tá? Ela não aparece indicada no sumário. Ela vem depois da lista de tabelas. Isso é outra coisa interessante. Você não precisa saber de cor que a lista de tabelas vem antes da lista de siglas. Você simplesmente cria as suas siglas e ele vai colocar isso na ordem, tá? Inclusive, ele vai criar a paginação e adaptar a paginação de acordo com o fluxo de trabalho que você tem. Tá? Vamos aqui então das siglas para o nosso menu de símbolos. Normalmente, em trabalhos de saúde, a gente não tem muitos símbolos para escrever, mas símbolos aqui poderiam ser importantes se você estiver fazendo estatística, você vai querer colocar o Q quadrado, é aqui que você acrescenta esse tipo de informação. Pi, letras gregas, né? E aqui no nosso trabalho a gente vai deixar isso em branco, a gente não vai criar. Tanto que não apareceu ali do lado direito até agora a lista de símbolos. Se você criar um símbolo, nós teremos uma lista de símbolos criada também, tá? Vamos tentar criar uma aqui, por exemplo, ômega. Ou você clicando em ômega, eu crio aqui índice de soma, né? Vamos colocar somatória. Somatória. Pronto, salvar. Eu posso criar um outro símbolo aqui, então, vamos clicar aqui em ômega, vai ter uma listinha aqui. Eu posso, vamos dar uma olhada aqui, sinal de menor. Então, menor que, tá? Salvar. Vamos criar um novo aqui. Enfim, isso não faz muito sentido para um texto de saúde. Tá? A letra grega mi, né? Mi. Poderia ser a média, né? Vamos supor que eu esteja querendo calcular a média. Daí eu vou escrever a letra grega mi, média. Acho que deu para entender, né? Então, vou fechar aqui. Agora, vocês observem que quando eu fecho, eu salvo o documento, ele começa a compilar aqui do lado direito. Então, agora eu tenho a lista de siglas e tenho a lista de símbolos. E aí a minha lista menor que, somatória, média, enfim. Deu para entender isso aqui, né? Depois da lista de símbolos vem o sumário. Essas listas não entram no sumário. Agora, em símbolos, vem a dedicatória. Vocês veem que a dedicatória estava lá atrás. Tá? Isso aqui eu gosto de fazer no ChatGPT, eu peço para ele me dê um exemplo
de dedicatória. Eu fiz isso no nosso TCC, tá? Dá uma olhadinha lá no PDF, que tem um link que você pode baixar aqui na descrição do vídeo. Então, a dedicatória aqui, ó, quando eu clico em dedicatória, eu posso editar uma dedicatória especializada, né, específica para mim. Vem uma dedicatória já padronizada no modelo do próprio Fast Format, né? Ele diz aqui que não existe um padrão de dedicatória, mas ele pede para você dedicar, por exemplo, a Deus, se você for religioso, tá? Você pode dedicar também aos teus professores, enfim. Na lista de agradecimentos é algo parecido também. Tá? Você clica em agradecimentos, você pode fazer um agradecimento específico aqui para algumas pessoas específicas. E aí tem as sugestões para você escrever agradecimentos também fornecida pelo Fast Format. A gente vai deixar tudo no padrão aqui para simplificar o nosso processo. Tá? A epígrafe normalmente é uma frase motivacional, você pode utilizar de um autor famoso. Aqui é que vem para o padrão. É o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho no dicionário. Então, temos muito trabalho antes de fazer um TCC de sucesso, né? Mas o Fast Format ajuda a gente bastante a diminuir o trabalho. Por quê? Porque a ideia do LaTeX e do Fast Format por excelência, por ser derivado do LaTeX, é você separar o conteúdo da forma. Então, a forma é importante, você tem que escrever um TCC dentro das normas, mas o mais importante para o cientista que está escrevendo o seu TCC é ter o conteúdo adequado, com ética e dentro das normas de um TCC. Mas a forma, que ela é relevante, pode ser feita, é um trabalho repetitivo, embora relevante, ela pode ser feita por um robô, que é, na verdade, o que está sendo feito pelo Fast Format ou por uma inteligência artificial hoje. Então, ele está colocando para você as normas sem que você tenha que se preocupar com 3 centímetros de um lado, com 2 centímetros do outro de margem, se vai ser frente e verso, se vai ser só do lado direito, enfim, se precisa de um espaço para espiral, encadernar, isso tudo quem faz é o robô do Fast Format, que é um compilador LaTeX no final das contas. Tá? Você pode escrever aqui o resumo, aqui eu peço que você preste atenção, o resumo em português, ele vem aqui e é aqui que você vai colocar as suas palavras-chave e os descritores. Em geral, descritores e palavras-chave vêm escritas todas aqui. Então, a gente poderia colocar aqui ponto inteligência artificial, que foi um dos descritores que nós utilizamos no nosso TCC. Você vê que ele é separado por ponto e espaço, tá? É assim que fica. Palavras-chave em negrito, né? Palavras-chave. Você não vai escrever descritores aqui. Sempre é palavra-chave, mesmo que você tenha utilizado descritores. Preste atenção nisso. O abstract é o resumo em inglês. Aqui uma outra sugestão. Peguem, depois de ter escrito o resumo de vocês, peçam para o ChatGPT fazer uma tradução em linguagem mais técnico-científica em inglês. Ele costuma ser bastante eficiente para isso, mas não deixem de pedir a ajuda de um professor que fale bem inglês, ou se você não fala, né, se você mesmo não fala bem o inglês, para validar essa saída, tá? Isso é importante porque erros nessa fase aqui são vergonhosos, né? A gente não pode errar no português. Eu peço bastante ajuda para o ChatGPT para ele me ajudar a corrigir os meus textos na parte gramatical. Sempre tem alguma coisinha que a gente falha e o ChatGPT é bom para fazer esse tipo de situação. Aliviou bastante o serviço de um revisor. E no final das contas, sempre é importante que o teu professor orientador revise o teu trabalho ou que você tenha um co-orientador que possa fazer a revisão do português ou do inglês. A gente paga para fazer esse tipo de serviço para um terceiro. Existem sites na internet que fazem isso por preços bem camaradas, tá? Não deixem de pesquisar. Agora, o texto principal. E o texto principal é exatamente onde está o grosso do trabalho da gente. Num texto de revisão da literatura, você tem que ter a introdução. Perceba o seguinte, que esse texto de introdução, quando eu clico com o cursor do lado dele, ele está categorizado como capítulo nesse caso. Não é parágrafo, tá? Se eu colocar como parágrafo, ele vai tirar a numeração que tem aqui. Essa numeração é super importante, porque quando eu classifico ele como capítulo, ele vai aparecer no meu índice como capítulo. Como parágrafo, ele não vai aparecer no índice. Eu posso criar aqui um outro subcapítulo, vamos colocar aqui um capítulo menor, né? Uma seção menor.
uma seção menor, seção. Essa seção, se eu clicar aqui, eu posso selecionar seção 1.1. Ó, ele vai numerar 1.1, porque ela está debaixo da introdução, que é o capítulo 1. Então eu tenho a seção 1 do capítulo 1. Se eu clicar aqui embaixo, por exemplo, na revisão da literatura e criar uma seção aqui, ó, o cursor está piscando do lado da seção. Eu posso selecionar ou deixar o cursor, posso selecionar assim ou deixar o cursor piscando. Eu clico aqui como seção 1.1, olha como é que vai aparecer. Agora é a seção 1 do capítulo 2, então ela é 2.1. Ele já vai fazer essa numeração automática para você. Se eu transformar isso aqui em capítulo, observe que o 2 era a revisão da literatura, então esse capítulo seguinte tem que ser o 3. E o que era 3, que era material e método, passou a ser o 4. Ele já numerou isso automaticamente para você. E se você salva, ele vai compilar esse texto aqui e você vai poder observar aqui do lado que o teu sumário já ficou atualizado. Vamos lá para o sumário, tá? O teu sumário já ficou atualizado. Olha, o 2 era a revisão da literatura, o 3 virou seção e o 4 virou materiais e métodos. Certo? Então, olha quanto trabalho o Fast Format elimina da gente na hora de escrever o nosso texto. Tá? Eu vou apagar naturalmente aqui, isso não é uma seção, eu vou apagar aqui essa seção que não deveria existir. Simplesmente assim, vamos compilar e vamos observar a mágica acontecer aqui no nosso sumário. Olha lá, ó. Sumiu, o 3 virou materiais e métodos de novo. Tá? Olha que maravilha. Então, quando eu estou escrevendo o meu texto, também eu posso criar listas, né? Como ele tem essa lista aqui. Como que eu crio uma lista? Então, eu clico aqui, ó, em lista, pode ser uma lista que são marcas não numeradas ou uma lista numerada. Tá? Se eu criar uma lista numerada aqui, eu escrevo qualquer coisa, x, y, z, e vocês vão ver a mágica acontecer. Ó, eu dou 2 enters e eu saio da lista. Então vamos lá para o nosso conteúdo, que é a introdução, né? Vamos ver a nossa lista, vamos salvar o texto, vamos ver essa lista aparecer aqui, tá? Na compilação. Está na introdução, opa, aqui. Então está na introdução. Eu vou apagar, compilar, ela vai desaparecer daqui. Você compila quando você salva. Tá? Ó, desapareceu. Se eu criar a lista de novo, tá? Vamos criar a lista. Olha lá, xx, yy, zz. Vamos apagar, vamos salvar. Observa que ela vai aparecer aqui. Ela já aparece numerada. Ó. E já na norma, você percebe que na norma da BNT não é ponto, como eu escrevi aqui. É parênteses. Ele já ajustou a lista para essa norma. Isso também é uma facilidade de serviços que a gente tem na plataforma. Como que eu crio uma tabela? Então, eu tenho o ícone de tabela, eu seleciono quantas linhas e colunas ela vai ter. Eu vou sugerir para vocês usarem o modelo profissional com cabeçalho, que é o padrão que eu costumo utilizar, a menos que a tua tabela não tenha um cabeçalho. Eu peço para não dividir, tá? Senão ela fica truncada de uma página para outra, então eu forço que ela seja anotada numa página só. A primeira linha é o cabeçalho e ela vai ficar orientada em retrato, no caso, porque o meu texto é corrido num papel A4, tá? A fonte, eu escrevo aqui, ó, fonte, tem que escrever fonte ou autor. Não esqueçam disso, ou coloquem a citação do trabalho que vocês estão citando para aquela tabela. Eu vou confirmar, está feita a minha tabela, vamos salvar, vai compilar esse texto, tá? E olha o que vai acontecer na nossa compilação, está aqui a nossa tabela. Ó, vejam que ele já colocou em negrito o título da tabela, ele numerou a tabela 1, existiam outras tabelas no texto, vocês lembram, já que vieram do modelo, né, pré-configuradas, ele renumerou elas para 2 e 3, elas eram 1 e 2, agora eu tenho 3 tabelas, a tabela 1 passou a ser a que eu acabei de criar, e essa legenda eu atualizo ela aqui, ó. Então, tabela de... Opa! Espera aí. Escreve assim, tabela de
resultados. Enfim, dei um nome genérico aqui, né? Aí cabeçalho 1, sei lá, autor e título. Vamos supor que eu estivesse querendo escrever a lista de trabalhos, títulos, tá? Se eu quiser criar uma nova coluna aqui, eu vou em coluna, clica com o botão direito do mouse, coluna, inserir coluna depois. Então, título e resumo, vamos supor, tá aqui, ó. Se eu quiser criar uma outra linha, vou na última linha da tabela e vou dando tab, tá? Aperta tab. Tab você vai criando na última linha, você vai criando uma nova linha. Se eu quiser apagar uma linha, botão direito, linha, apagar linhas, tá? Fácil, né? Não tem nenhum segredo aqui. Então, se eu compilar... Bom, deixa eu escrever aqui um autor 1. Vamos numerar aqui, né, a tabela. Autor 1, autor 2, autor 2, autor 3, tá? Então, vamos compilar, vamos ver como é que ficou a nossa tabela aqui. Se ela ultrapassar o tamanho da página, ele vai forçar essa tabela para passar para a página seguinte. Aí você vai... lembra que tabela não tem as bordas laterais. Isso é um quadro quando tem. Tabela, ela é vazada aqui, tá? E a gente não costuma colocar linhas no conjunto de dados também, né? Ela só separa o cabeçalho. Perfeito? Você vê que o autor apareceu aqui alinhado à esquerda, como diz a norma da ABNT, a última norma da ABNT. Se eu quiser colocar uma imagem no meu texto, então eu clico aqui, vou incluir uma imagem, vou selecionar dentro do meu computador, né? Vou em arquivo de imagens, aí naturalmente eu vou ter que colocar uma imagem qualquer aqui. Deixa eu pensar, eu atendendo lá no consultório do posto de saúde. Então, ele está subindo a imagem, aí eu seleciono a imagem que eu subi, ele me dá já o padrão de imagem, eu posso mudar o tamanho dessa imagem por aqui. Eu vou escrever aqui fonte, de novo eu vou escrever 2 pontos, o autor, tá? Mas você coloque a referência bibliográfica de onde você subiu a imagem, ok? A posição eu posso deixar fixa ou automática. Eu vou deixar no automático aqui, a menos que eu queira que obrigatoriamente fique numa posição fixa da página, você seleciona e testa e brinca com isso para ver como fica o layout, tá? Essa figura aqui, ela pode aparecer na lista de figuras, de diagramas, de gráficos, quadros e tabelas. Porque às vezes eu tenho uma tabela que eu copiei a imagem dela, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, um print screen, e daí eu subi como imagem. Mas se é uma tabela que eu estou pegando de um trabalho científico, você sobe como imagem, mas você ajusta ela para dizer que ela é uma tabela. Esse é um macetinho aqui, tá? A mesma coisa com um quadro. Nesse caso aqui é uma figura mesmo, então ela vai ficar como figura. O diagrama prisma é uma imagem que você sobe, na verdade a gente fez um PDF ali, né? Você pode salvar como PNG, subir como imagem ou subir como PDF, mas daí você ajusta ela como um diagrama, porque ele é um diagrama na verdade, tá? Quando você subir. Eu vou deixar aqui como figura e ela vai aparecer como figura. Então observe aqui, ó, vamos compilar, ele provavelmente vai colocar ela aqui nessa página, depois da tabela, tá? Porque ela não vai caber na página anterior. Ó, a introdução, a tabela está aqui, ó, ele subiu a imagem aqui. Eu deixei ela no automático. Eu poderia diminuir o tamanho dela aqui, certo? Então, a legenda dela, vamos ajustar aqui, ó. Legenda, vamos colocar aqui, Dr. Alexandre em unidade de saúde da estratégia saúde da família. Vamos colocar assim, tá? Eu vou gravar, ele vai atualizar a legenda da figura. Vocês observem que ele já numerou essa figura como figura 1 e colocou aqui o texto. Se eu voltar lá para o meu sumário, observe que eu tenho aqui, eu não tenho elas aqui, mas eu tenho uma lista agora aqui. Deixa eu ver se ela era... Ele vai compilar aqui. Ele vai compilar, tem os símbolos, né? Tem a lista de siglas. E aqui tem a lista de tabelas. Você vê que agora apareceu uma tabela, que é a tabela de resultados que eu criei para vocês. E antes aqui vai aparecer o que não tinha antes, né? Vai aparecer uma lista de ilustrações. Lembra que não existia? Ela passou a existir quando eu criei a primeira figura. E a figura 1 é Dr. Alexandre, unidade de saúde da equipe de saúde da família, na página 13. Olha só,
ele já está numerando as páginas e numerando as figuras. E ele também criou, ele criou a tabela lá que vocês viram na sequência, né? Vamos voltar aqui para o texto principal, né? Tá aqui a figura. O que eu posso mostrar mais para vocês aqui? Vamos criar uma citação direta. Então, eu vou criar uma citação direta. Se eu precisar editar a figura, é só clicar 2 vezes em cima dela, tá? Se a legenda que eu criei em cima é uma legenda muito grande, como vocês viram aqui eu escrever, eu posso dizer assim, Dr. Alexandre, aqui, ó. Aí ele vai botar no índice apenas, não essa frase inteira aqui, né? Ele não vai colocar essa frase inteira aqui, ele vai colocar só Dr. Alexandre, tá? Se eu for lá isso vale para tabelas também, tá? Se eu for lá na lista de figuras, de ilustrações, tabelas, ilustrações, aparece aqui, ó, aparece só Dr. Alexandre. Então, às vezes a descrição é muito longa, você usa uma descrição mais curta. Basta clicar 2 vezes na foto e vir em legenda alternativa, tá? Que ela é opcional ou deixar ela em branco, tá? Então, aqui eu tenho, vamos lá agora passar para o capítulo de estrutura, só para eu mostrar para vocês aqui Vamos na verdade, vamos comigo aqui vamos para resultados de discussão, tá? Lembra que como a gente está fazendo uma revisão da literatura, ela é integrativa, eu tenho a introdução, eu tenho a revisão da literatura, que ela num texto de revisão narrativa vai existir, mas num texto de revisão integrativa esse capítulo não precisa existir. Você pode apagar simplesmente a revisão da literatura, que se é uma revisão integrativa, porque o teu texto de revisão integrativa é em si uma revisão da literatura. Mas não é proibido que você tenha um texto de revisão da literatura para fazer uma contextualização do teu trabalho. Eu vou apagar aqui, porque a gente está fazendo um texto de revisão integrativa, tá? Eu vou direto para material e método. Tá? Eu também gosto de escrever material e método, eu não gosto desse modelo aqui, material e método, tá? É a forma como eu costumo escrever e orientar, tá? Material e método. Depois do material e método, que é aqui onde você escreve o teu diagrama prisma e explica como foi que você chegou no rol de artigos que compõem a amostra do teu estudo. Em seguida do teu material e método, você vai ter o capítulo de resultado. Eu posso criar o capítulo de resultado colocando uma tabela com o rol de textos que eu cheguei, né? E posso fazer um capítulo separado de discussão. Vamos fazer aqui, vamos botar a discussão em separado. Ó. Tem o capítulo de resultados só, e daí a discussão ela não vai ser um capítulo, não vai ser um subcapítulo aqui. Eu vou transformar a discussão em capítulo. Então, eu vou ter um capítulo 4 aqui. Então, eu vou ter o capítulo de resultados, os resultados e a discussão. Tá? E nos resultados, eu vou escrever aqui, aí você pode se basear no modelo que você baixou aí do link da descrição. Tá? Eu vou ter a lista dos meus textos que compõem o rol da amostra de resultados, de textos que eu consegui da minha amostra. Na discussão, você vai discutir os teus textos. Uma sugestão aqui para vocês. Quando você citar um texto qualquer, vamos supor que eu faça uma citação bibliográfica aqui no final desse parágrafo. Eu vou clicar em citar, referência bibliográfica. Eu já tenho várias referências bibliográficas aqui. Já vou mostrar para vocês como é que a gente cria uma referência nova. Eu só vou criar essa referência. Vamos clicar aqui, History of ChatGPT. Clica nele, então essa referência que eu quero selecionar, ela vai aparecer entre parênteses, tá? Porque ela está no final do parágrafo. Se ela estiver no meio do parágrafo, eu só seleciono como parte da narrativa. É só isso que você precisa saber aqui. Entre parênteses e parte da narrativa. Então, entre parênteses, confirmar. Então, você confirmou, ela vai aparecer aqui um link.
Se eu clicar 2 vezes nesse link, eu posso editar essa referência. Às vezes eu achei a editora, a cidade que eu não tinha no conjunto original da coisa. E daí eu salvo. Então, esse link é para você ter acesso para editar. Mas observa que, a partir do momento que eu salvei, se eu for na última página lá do TCC, ele criou para mim, agora, uma página de referências. E a primeira referência que eu incluí está aqui na norma da ABNT, que é como? Em ordem alfabética. Tá? E aqui o nome aparece, é o nome, isso aqui é um nome de entidade, por isso aparece em letras maiúsculas. Tá? Vamos criar uma outra referência aqui. Vamos imaginar que aqui nesse item, ou no meio do parágrafo, então, segundo fulano de tal, isso é importante. Tá? Esse fulano de tal aqui, ó, eu vou selecionar ele e eu vou citar referência bibliográfica. Escolhe uma qualquer aqui, só que agora não é entre parênteses, agora é parte da narrativa. Vou confirmar. Então vamos ver como ficou lá. Ó, aqui vai aparecer, estamos salvando, vai aparecer aqui Abuzed, HL et al. Então aqui aparece em letras maiúsculas. Vamos ver como é que aparece lá no texto. Está em discussão, né? Então vamos aqui em discussão. Olha aqui, ó, já não aparece mais em letra maiúscula. A primeira letra é maiúscula, tá? E as outras são minúsculas, ok? Vamos escrever uma outra referência aqui. Vamos dizer no final dessa frase. Aqui eu vou colocar entre parênteses também. Então eu vou citar referências. Vou citar uma outra referência aqui. E aí entre parênteses mesmo. Confirmar. Vamos ver como é que ela vai aparecer aqui. Ela vai aparecer aqui. Ó, aqui, essa é a regra que mudou, tá? A primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Tá? Aqui ele apareceu em maiúsculo porque isso aqui é uma entidade. Então presta atenção aqui, ó. Vamos em citar referências bibliográficas. Eu vou criar uma nova referência para você ver aqui, ó. Nova referência. Eu vou criar na mão aqui uma referência. É um artigo de periódico? É um link online? É um livro? Vamos supor que seja um livro. Eu clico em livro. Aqui eu escrevo o título do meu livro, ok? Subtítulo, se tiver, subtítulo do meu livro, autor, ó. Vamos supor que o autor seja a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Nesse caso, você escreve OMS e clica autor entidade. Aí ela vai aparecer como maiúsculo. Se for uma pessoa, como, por exemplo, eu mesmo, vamos botar Alexandre Kraemer. Daí não é autor-entidade, tá? E eu posso adicionar outros autores aqui. Outro autor. A ferramenta ela é esperta o suficiente, inteligente o suficiente para entender que se eu escrever assim, ó, Kraemer, Alexandre, vai funcionar. Tá? Ele vai reconhecer que é o sobrenome. Ou eu vou escrever corrido, Alexandre Kraemer. Também daria para escrever Kraemer, A ponto. Ok? Isso vai depender do que você tem ali no teu artigo, se você estiver digitando ele manualmente. Eu vou explicar como a gente importa esses dados automaticamente na sequência. Fica aí, não perca essa informação porque é importante. Eu vou deixar aqui meu nome padrão, né? Kraemer, tem um E aqui. Kraemer, tá? Então aí você coloca o ano, no caso nós estamos em 2024, a edição 1, volume 1 se tiver, enfim. A editora, imagine que seja Saraiva, enfim. A URL seria sei lá, o site onde você pode baixar o livro ou o PDF do teu artigo científico. Eu vou botar aqui o do Google. Estou padronizando a data que você acessou, enfim. Se você não sabe, deixa em branco. Observe que aqui embaixo ele está criando a referência para você na norma da ABNT. Eu posso ver como fica na norma da APA. Ó. Ele vai digitar diferente aqui. Aqui aparece de um outro jeito. O Vancouver, por exemplo, né? Ela vai ficar formatada de outra forma, com o número 1.
tá? Mas eu vou deixar na norma da ABNT, tá? Posso inclusive copiar esse texto aqui, se você quiser copiar isso para o Word, por exemplo, tá? Eu vou salvar como está. Então eu criei um texto, né? Vamos citar ele aqui, vamos colocar ele entre parênteses, vamos confirmar. Eu não lembro onde que eu coloquei o cursor, né? Então ele vai... ele acrescentou aqui, nessa parte aqui do texto. Então vamos ver aqui, ó, Kraemer e autor. Percebe que o nome ficou em minúsculo, tá? Mesmo entre parênteses. A norma antiga era todo o nome em maiúscula, tá? Veja que maravilha. A gente está seguindo a norma da ABNT, a última norma em vigor, tá? E se ela mudar de novo, o Fast Format vai mudar a referência dele, porque ele usa a ABNTEC, né? Que é a norma de estilo da ABNT dentro do LaTeX. Eu quero ensinar vocês agora a escrever uma citação direta, tá? Então imagine que eu queira fazer, depois dessa lista, segundo fulano de... Bom, vamos colocar assim, a citação a seguir é de, vamos dizer, Alexandre Kraemer, tá? E aí eu posso fazer uma citação, que daí é uma citação, essa aspa aqui, ó. Prestem atenção aqui, ó. Eu tenho que clicar nessa aspa que é a citação direta, tá? Então, trabalhar é importante para a saúde mental. Tá? Vamos colocar uma frase qualquer aqui. Eu vou salvar, vocês vão entender aqui agora a citação a seguir é de Alexandre Kraemer, olha lá. É uma citação direta, ela tem um recuo e a fonte é reduzida um pouquinho. Então ele já escreveu ela desta forma aqui. Só que esse tipo de citação, ele normalmente tem que ter mais de 3 linhas, né? Então eu vou escrever aqui qualquer coisa, encher de X para vocês entenderem. Quando é 3 linhas ou mais, ela fica dessa forma aqui, tá? Vou botar alguns espaços aqui só para não ficar... né? Então, com 3 linhas ou mais. Então, vamos compilar. Então, quando é uma citação direta, externa ao parágrafo, ela tem 3 linhas normalmente, tá? Tá aí, ó. Ele colocou pelo menos 3 linhas aqui. Se ela tiver menos de 3 linhas, ou se ela for bem curtinha, ela pode ir dentro do texto entre aspas, tá? Nesse caso aqui, a citação direta, ela é colocada com recuo, ok? Essa é uma forma. A outra forma que eu também preciso informar vocês vamos supor que eu queira dentro do texto dizer assim, ó, a tabela X demonstra parte do que foi discutido até aqui. Então imagine que eu escrevi isto no texto. Esse X aqui é a tabela, vamos supor que seja essa tabela aqui, exemplo de dados depois. Então, eu vou citar aqui, só que eu não vou mais citar uma referência bibliográfica, eu vou citar uma tabela, e daí tem a lista de tabelas aqui. A tabela que eu quero é exemplo de dados depois. Então, eu vou marcar isto, confirmar. Isso vale para fotos, diagramas, figuras, tá bom? Então, observe que o que ele escreveu aqui. Deixa eu ir lá na página onde tem essas tabelas. Ele está baixando aqui, vamos lá. Eu estou abaixo aqui. Estou acima de resultados, né? Estou em cima de resultados, ok. Então vamos lá. Aqui, ó. A tabela 3, olha ali, ó. A tabela 3 demonstra parte do que foi discutido até aqui. Eu escrevi assim, ó. A tabela, ele colocou um código aqui e demonstra parte do que foi discutido até aqui. Entenderam? Se eu quiser mudar isso aqui, né, eu teria que apagar e inserir uma nova citação, ok? Isso vale para figura e tal. Figura, diagrama, ou vale para apêndice, anexo, se você precisar citar. Então você cita, né? Só que daí é tabela, ou é seção, ou é fórmula, ou é figura, ok? É uma forma de fazer a citação. Então a gente viu citação direta, viu como citar tabelas, figuras. Eu falei sobre a citação direta em linha, que são frases menos de 3 linhas, né, ou citação direta que é recuada.
que mais importante que eu tenho para dizer para vocês? Eu acho que a gente fechou essa etapa, tá? Naturalmente, os apêndices, você escreve aqui, se você precisa de um apêndice. Apêndice é algo que você criou, uma tabela que você criou, que você não quer colocar no corpo do texto e quer criar num apêndice. Lembra que o apêndice é algo teu, próprio seu, do autor. É como a gente que tem o apêndice, né? O apêndice é algo inerente ao ser humano. Então, o apêndice é algo inerente ao teu texto, que é produto da tua criação. E os anexos são da criação de terceiros. É essa a diferença. Então, você cria um apêndice, por exemplo, tabelas. Eu crio aqui como um capítulo, né? E aí eu vou ter um apêndice. Isso vai aparecer no índice também, tá? Se eu criar a tabela, ele vai numerar aqui especificamente. Então, lá em cima, agora que eu criei um apêndice, no meu sumário, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter o apêndice A, tabelas. Então, ele já numerou. Você veja que apêndice não é numerado com números, com letras, tá? É assim que ele é organizado. E chamei de apêndice A, tabelas, porque eu criei um capítulo aqui dentro chamado tabelas. E daí eu posso ter a tabela 1, tabela 2 e ele vai acrescentar isso aqui no meu sumário, ok? Anexos vale a mesma coisa, você tem que, se você criar um capítulo aqui dentro, anexos, né? Ou coloque aqui figuras. Eu vou criar um anexo só para figuras de terceiros, tá? Então vamos salvar, vai aparecer aqui anexos, o anexo 1, anexo A daí, figuras, ok? Aí que são figuras de terceiros. Isso não é obrigatório, você não precisa criar apêndice e anexo, mas se criar tem que ter essa regra, tá? Você pode ter um resumo em francês, um resumo em espanhol, um resumo em italiano. Você tem um glossário, não é obrigatório de colocar, e uma errata, tá? Se você já tiver publicado e precisar fazer uma errata porque apareceu alguma contestação ao teu trabalho depois dele ser publicado, aí você corrige ele e você tem o espaço para colocar a sua errata aqui. Eu acho que a gente encerrou essa etapa, mas antes eu queria explicar para vocês como eu expliquei até aqui como criar uma referência nova, né? A partir do botão citar. Mas eu vou lá no início do Fast Format, clica aqui no ícone deles, aqui eu tenho uma referência, um menu de referências, e eu tenho minhas referências e banco de referências. Você pode utilizar no banco de referências, ele pesquisa, vamos supor aqui, eu vou pesquisar sobre dengue, tá? Vamos pesquisar sobre dengue, ele vai te achar várias referências aqui que ele mesmo importa, tá? Então você pode fazer a sua pesquisa de referências aqui dentro do Fast Format. E aí você apenas copia para dentro da sua conta. Dentro da sua conta você pode criar pastas específicas. Eu tenho uma pasta de TCC, uma pasta de mestrado, de projeto aplicativo, de inteligência artificial de ontologia, que foi o que eu criei agora, por exemplo, de vocês, ou sem marcador nenhum, que ele vai para a pasta raiz, tá? Copia para dentro, você vai ter esse artigo lá. Pronto, não tem que fazer mais nada. A tua referência está copiada para lá. Ou você pode ir em minhas referências. Aqui vai ter o conjunto que já está importado. Tá? Eu posso criar uma nova referência a partir daqui, que funciona do jeitinho que eu já expliquei para vocês. Você escolhe se é um artigo, um livro, etc., uma monografia, artigo de jornal. Tá? Ou eu posso... deixa eu voltar lá. Referência, minhas referências. Eu posso criar uma nova pasta aqui, um novo marcador. Tá? Eu vou ter que voltar aqui para sair dessa página aqui, né? Ou cancelar, ok. Então eu estou de volta aqui para o meu conjunto de referências, tá? Eu quero importar, eu quero explicar isso aqui para vocês com cuidado. Eu vou importar, eu posso importar de uma base bibliográfica qualquer. O problema disso é que nem todas as bases são importáveis. Então, se, por exemplo, PubMed ele importa, mas Lilacs ele não importa. Então, como que eu posso importar de forma mais genérica? Eu posso importar do Mendeley. Se você é um usuário do Mendeley, não é o caso desse vídeo explicar como utilizar o Mendeley, mas se você é usuário do Mendeley e tem várias citações já anotadas dentro dele, ok, gente, aproveita e importa do Mendeley para dentro do Fast Format. Eu vou ensinar um jeito diferente aqui para vocês. Eu vou ensinar a importar do BibTeX. O que é o BibTeX? É o arquivo de bibliografias do LaTeX. Vou abrir uma aba
uma aba nova aqui para vocês. Vamos no Google Acadêmico, digita lá Google Acadêmico, que é o Scholar Google, né? Vamos lá, Google Acadêmico. Eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer uma pesquisa aqui de dengue, por exemplo. Dengue. Vamos supor que eu quero importar esse artigo primeiro que veio aqui, tá? Se eu clico nessa aspas, citar, da pesquisa do Google Acadêmico, ele me traz uma caixa de diálogo mostrando normas da MLA, da NBR 6023 e da APA. A NBR 6023 é a norma padrão da ABNT do Brasil. Tá? Se você copiar e colar isso aqui no Word, já está feita a tua citação na norma, que você pode colar na tua página de referências, que é a última página do teu trabalho de TCC. Mas eu vou além disso. Tá? Eu quero importar em BibTeX. Então, olha aqui, ó, BibTeX, lembra, não é BibTeX, tá? A gente lê esse X como Ki, porque é a letra grega Ki, que se parece com um X, tá? BibTeX, tá? Ele traz um código, não se assuste com esse código, selecione esse código aqui e faz um Ctrl+C desse código. Vamos no bloco de notas, tá? Vamos no bloco de notas do Windows, vamos no bloco de notas. No bloco de notas, eu vou colar esse texto dentro do bloco de notas. Vou fazer arquivo, salvar como, e eu vou salvar como, escreve assim, referências, qualquer nome, referências.bib. Eu peço para vocês tomarem cuidado de escrever isso entre aspas, tá? Escreve isso entre aspas. E você não seleciona para salvar documento TXT, você seleciona todos os arquivos, tá? E salva isso na tua pasta. Eu vou salvar aqui na área de trabalho, referências.bib, salvar. Eu vou salvar esse arquivo, ok? Tá salvo. Agora, eu vou voltar aqui no meu Fast Format, tá? No meu Fast Format, eu vou importar BibTeX. Eu vou clicar aqui para achar um arquivo no meu computador, está na área de trabalho, referências 2 bib, foi esse o nome que eu dei. Vou abrir e ele diz que 0 foram adicionados com sucesso, porque uma não foi adicionada porque já era duplicada. Então veja, você pode criar esse arquivo e colocar várias referências que as duplicadas não serão importadas, mas ele vai importar a referência para você de forma automática. Você pode fazer isso num arquivo só e colar todas as referências que se achou ali no Google Acadêmico, ou você pode fazer arquivo por arquivo, que vai dar mais trabalho e importar um por um. Eu faria um arquivo só, colaria todas as referências .bib ali, e depois eu faço uma importação geral. Eu fiz assim para importar as 44 desse nosso exemplo de TCC. Gostaram? Eu vou pedir para vocês agora que curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal se isso foi importante para vocês. Foi um prazer estar com vocês até aqui. Foi um vídeo longo, voltem nele em partes e as dúvidas vocês podem escrever aqui nos comentários, a gente vai procurar respondê-las na medida do possível. Tchau para vocês, até o próximo vídeo.